te obedecer. Toda autoridade estará com você. Deus vai realizar os seus sonhos nesse tempo de seca, muda a chuvadeira. Você agora está no deserto, mas eu sei que está
que esse é o último culto. Dentro da roda, igreja onde você mora, a igreja vai sair desse país. Será que esse é o último culto? Será que esse é o último culto? Dentro da roda, igreja onde você mora, a igreja o Senhor irá levar. Tudo bem? Aquele menino está triste, né? Aleluia! Nossa informação. Pode ser, já vai lá. Vamos fazer o seguinte: oração para que Deus venha receber o nosso irmão, seja iluminado pelas mãos de Jesus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, filha, seja bem em suas mãos, filha, seja miséria, Senhor, que seja Deus separando, mas que o Espírito Santo, Senhor, para que seja Deus sério, que seja paz, Senhor, as tuas maravilhas, sinais de poder. Em nome de Jesus, e a salva nosso Jesus. Edificar o que edifica. Aleluia. Quando você ora, Deus edifica o nosso coração. A oração de uma irmã, nós temos motivos para isso. Na verdade, a minha oração não tem poder, mas tem um objetivo. Não o formalismo. Assim que a Bíblia ensina. Muita oração, muito poder, só que é com objetivo. Aleluia, Jesus. Parece que essa oração não valeu. Biblicamente falando, a palavra nos mostra que nós devemos considerar uns aos outros superior a nós mesmos. Aleluia. Aleluia. Daqui a pouquinho veremos meditar a palavra do Senhor, nosso Deus. Louvar a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor com a minha esposa, sempre. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Em nome de Cristo, permanece para sempre. Amém, Jesus. Ele é bom e a sua bondade dura para todo sempre. Aleluia, Jesus. Glória! Glória à igreja na Santa Paz, Senhor. Número 559. Quem souber nos ajude. Aleluia, É Deus. intitulado Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é, na verdade, a palavra de Deus. Quem souber nos ajude. Tem? Aleluia. Vamos louvar a Deus. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus, és uma banda jornada dos que seguem para o céu, és a carta enviada, que o atalaia tem na mão. És as velas da chegada
saber. Livros benditos, só onde pode habitar a palavra de amor que dos lábios do Senhor saíram para te falar. Bíblia Sagrada, és um livro do louvor, és a joia rejeitada pelo vituperador, és um livro para a cela, contra o horror e a corrupção, és um livro que nos manda falar desta salvação. Além do Deus, estás no livro do Senhor, livro do céu, que transforma o pecador, livro sagrado, bem-aventurados são os que cantam o louvor, que registram com amor pela nossa salvação. Bíblia Sagrada, essa luz do meu prazer. Vamos do céu. Bíblia Sagrada, essa luz do meu Brasil, és a lança e a espada deste povo varonil. És dos dedos o brilhante, és do jardim a vida cor, és a luz mais radiante que nos mostra o Salvador. Tu vem de Deus, livro santo de Jesus, dos altos céus, revelaste-nos a cruz. Livro que fala do poder do Salvador, livro que nos revelou como Deus a nos amou, és a voz do Redentor. Livro que nos revelou como Deus a nos amou, és a voz do Redentor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É o livro que voa, a sagrada palavra do Senhor nosso. Amém. Vamos orar, que o Senhor cure sempre a sua boa palavra. Glória a Deus, aleluia. Palavra mesmo. Nós tivemos na outra quarta-feira as duas informações sobre salvação. Primeiro, o plano de Deus, o plano pleno de Deus é a salvação. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos já orar, pedir a Deus e agradecendo, não é? E é o momento de ofertar, é o momento de alegria, é o momento de orar, é o momento de louvar, porque é a libertação dada por Cristo, o Senhor da glória. Glória a Quem Deus, trouxe aleluia. essa oferta, Glória a Deus, aleluia, Jesus. em oração, vamos pedir também que a sua palavra também nos, cada momento a mais, nos ajudar. Quanto mais somos alimentados, mais justo. Glória a Deus, aleluia. A fé vem pelo ouvir, a fé vem pelo primeiro estágio. Mas o segundo estágio da fé já não é somente pelo ouvir, né? Através de lei e crer. Aleluia! Produzir para a justiça. Glória a Deus, aleluia. Nisso. Senhor nosso Deus, nosso Pai Deus, e a tua palavra, Senhor, Senhor Deus, e permanece, ó Deus, para sempre, Senhor da glória. Receba também a sua oferta que o Senhor tem preparado. Em nome
de Cristo Jesus, teu amado Filho. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem recolher como sempre pelas pedras. Mas o também, passar na parte do bloco. Deus toca em cada coração para ajudar a obra assistencial. Às vezes você diz assim, R$20. Deus fala no coração de 200, 500. A gente tem esse testemunho, né? R$10, às vezes a pessoa fala assim, nós falamos às vezes, e Deus ele já incentiva uns R$100, até muito mais que isso. Porque na obra dele, ele é vivo. Aleluia, Jesus. Ele é vivo. Glória a Ele Deus. trabalha, glorificado é o nome do Senhor. Aleluia, sim. É uma realidade nisso. Você pode pegar, no meio da festa, gratidão que o Senhor nos deu. Quer fazer A palavra nos diz que nós somos abençoados por Deus em tudo. Aleluia, Jesus. Os irmãos se lembram que nós tivemos um comentário, só num versículo só, Deus nos dá 11 mil livramentos. Está lembrando disso ou não? Aleluia, Jesus. Uma relembrança, não é? Imagina bem, quantos versículos tem na Bíblia? Eu tenho lá relatórios milhões de versículos tem na Bíblia. E as bênçãos que elas vêm de destino. Aleluia. Vamos ver a palavra de Deus. O Evangelho de Lucas 8:48. Glorificado e exaltado és o nome do Senhor para sempre. Salvação, segundo a Bíblia, é o que nós tivemos que comentar na outra quarta-feira. Até me lembrei ainda. A doutrina mais fácil. Se compreender, sentir o efeito dela e viver. É a doutrina mais fácil. Alguns complicam tanto que não chega lá. Mas bom é nós chegarmos. Lucas 8:48. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor para sempre. Maravilha! Boa! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia! Graças ao Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Encontraram? Amém. 8:48. Evangelho de Lucas. Ministério de transferência. Essa é a palavra. E ele disse, ponto e 2 pontinhos que tem na minha Bíblia, palavra concreta. E ele disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Pode sentar. Glória a Deus, aleluia. É sobre salvação instantânea, antes de obras, e despreendimento da lei. A Bíblia não diz, mas a história biográfica, os irmãos sabem que as pregações, ela inclui muito história do personagem, quem sabe disso? História de Ruth, história de Ana, história de Sara, história de Rebeca, e história de e tantos mais, de Jonas, história de vários personagens, quase todos os personagens têm história biográfica. Isso é muito importante para nós chegar a uma conclusão melhor. Essa mulher que estava cometida por aquela enfermidade que todos conhecem, que é bem conhecida. Aquela mulher, ela estava com 24 anos de idade. E ela estava com 12, estou falando sobre a história e a história biográfica. Conta a vida da pessoa, conhece não? É bom que nós que pregamos a palavra de Deus temos essas boas informações, porque quando a gente vai pregar a palavra, você treina na base.
Mas quem está ouvindo também deve sentir bem mesmo, não é isso? Comovido, porque é responsável pelo ouvido. E o pregador, ele é responsável por aquilo que está falando. É uma realidade. Então, no sentido biográfico, aquela mulher possuía 24 anos. Quando começou a enfermidade na vida daquela mulher? 12 anos. Desde que os primeiros sintomas das mulheres surgiram sobre ela, não parou mais. Então, suplementar grande, e ainda mais, ela estava privada sobre o preceito da lei. Então, era 12 anos sem que pudesse cumprimentar alguém. Ela chegaria a cumprimentar alguém, só que aquele alguém também não poderia mais cumprimentar alguém naquele dia. Ele teria que ficar em estado de isolamento até a noite. Aleluia. Depois tomaria um banho com águas vivas e voltava novamente à comunhão com as pessoas. Imagina ver uma pessoa 12 anos isolados, porque ela estava enquadrada no código da lei. O código da lei não dava direito a alguém que possuísse fluxo de sangue tocar em alguém. Então a situação era plenamente, não somente crônica, referente à enfermidade, mas a situação era trágica, referente ao isolamento sobre a lei que ela estava. Convivida com aquele procedimento. Vamos para Levítico capítulo 15, onde ela estava enquadrada. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor da glória. Irmãos, nós ter esta oportunidade de valorizar a graça no Espírito Santo com abundância, a graça de Deus, ela deve ser valorizada dentro da razão, a mesma razão que traz a palavra, que nos traz a palavra de Deus, a palavra do Senhor da glória. Aleluia. Levítico no capítulo 15. Vamos ver o que diz a palavra de Deus, vamos ver o 20 e depois vamos chegar à conclusão. Mas aí o que aquela mulher estava enquadrada naquele episódio tão tremendo, tão terrível, da palavra de Deus, né? Levítico 15, 20. Tem 20, não. E tudo aquilo sobre quem ela se deitar durante a sua separação será imundo. E tudo sobre o que se assentasse será imundo. Ela sentava num banco como esse, ninguém mais poderia pegar aquele banco. Poderia pegar sim, mas ficava isolado da sociedade. Vocês estão compreendendo? Amém, Jesus. Assim que estava a retenção por meio da lei. E não tinha outra alternativa, era esta. Se ela chegasse aqui, tocasse nesse púlpito, ninguém mais poderia pregar durante aquele dia. A própria pessoa, tem sequência nesse código aqui, só a sequência grande, estamos no sentido mais abreviado, referente ao que nos diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Versículo 27. E qualquer que se tocar será imundo, será imundo. Portanto, lavará as suas vestes, e se daí banhará em água, e será imundo até a tarde. É esse código que aquela mulher estava enquadrando. Veja bem que a situação era totalmente caótica dos dois lados. Enfermidades, parte lógico que mexe com a parte emocional, não é? Eles estavam com a parte emocional abalada, e assim sucedeu. Porém, ela tocou em Jesus, versículo 28. Porém, quando for limpa do seu fluxo, então se contará quantos dias? 7. E depois será Limpa.
E ainda mais, versículo 9. E ao 8º dia, tomará 2 rolas, 2 pombinhas, ou 2 pombinhos, e os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação. Versículo 30. Então o sacerdote oferecerá um par de expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o sacerdote fará por ela expiação do fluxo da sua imundícia e perante o Senhor. Depois que ela recebesse a cura, ela tinha que ficar, quantos dias isolada ainda? 7. Veja bem, a lei aprisionou mesmo. E depois de 7 dias, ela levaria um par de pombinhos, como está aqui, de rolinhas, pombas, perante o sacerdote, 7 dias, isolada. E o sacerdote só poderia libertá-la depois de 8 dias. Dele que estava tudo complicado, referente à lei. Não é que Deus complicou as coisas para as pessoas, mas lá no Monte Sinai, quando Israel saiu do Egito, não tinha lei. Quando Deus fez a promessa a Abraão, a 4ª aliança, a aliança da fé, também não tinha lei. Então Deus convida as pessoas para colocar jugo leve. Aleluia! É por isso que a doutrina bíblica salvífica é a doutrina mais fácil que tem. Mas muitas vezes o homem tropeça, o ser humano tropeça. Se nós lermos no capítulo 19 do Êxodo, Israel tropeçou, ele trocou, a nação trocou a graça pela lei, trocou a possibilidade de servir a Deus por algo impossível de servir a Deus, que era o cumprimento das leis, que foi entregue a Moisés. Mas a pedido de quem? É que eu estou repetindo. Deus não chama. Ele nos dá prova. E às vezes provas grandes. Só que dentro da graça, antes que Deus nos dá prova, que Ele parar conosco, Ele nos prepara psicologicamente. Para que você passe a prova e não entre em traumatismo, mas sabe definir que está passando aquela prova, porque é trabalhar de Deus. É muito perigoso quando um pregador ele assombra outra pessoa dizendo assim, prepara que a prova vem. Ele coloca a pessoa em suspenso, não. Deus hoje, a comunicação de Deus é na ação direta. Porque o Espírito de Deus é dado a cada um individualmente. Para que todos individualmente sejam salvos pelo mesmo Espírito Santo. Para que cada um não seja. É perigoso esses assombros, essas más aventuras. Então, vou repetir novamente, ela fazendo esse parêntese, que Deus, quando Ele convida, Ele vai dar uma prova para alguém, Ele primeiramente ele faz o quê? Prepara psicologicamente. E a pessoa sabe porque ela está passando prova, e ela também saberá se ela está passando prova ou se está sendo repreendida, porque às vezes pecou. Temos esse detenimento. Paulo, lá na prisão, ele dizia: eu glorifico a Deus que eu sou prisioneiro de Cristo. Aleluia! É uma revelação plena. Voltando ao mesmo assunto, então aquela mulher estava naquela situação, não podia tocar em Cristo de maneira nenhuma. Porque, ao contrário, a multidão e Cristo ficariam todos imundos. Porém, Cristo veio cumprir a lei, Ele veio interpretar corretamente os preceitos da lei. Lei aí já não se trata de lei cerimonial. Aonde nós lemos aqui, ela não é a lei moral. Ela em parte é moral porque não podia tocar em alguém, mas em parte cerimonial porque aquele fluxo ele cessaria, assim por diante. E o sacrifício de pombinhos
de carneiros, de touros também cessariam. Então, cessariam até então chegar, desde o momento que chegasse a vida de Cristo, a presença de Cristo ali. Então ela estava aprisionada por aquela lei cerimonial. Mas aquela lei cerimonial, ela teria que colocar um ponto final, e quem colocaria o ponto final era Cristo. Glória a Deus. Aleluia! É importante a palavra de Deus. Então, quando ela tocou-se, ela estremeceu porque é humana. E sobre a quebra da lei, tinha também um processo de pessoas sofrendo perigo até de apedrejamento, assim por diante. Cristo Jesus estava ali com a multidão, a mulher tocou na multidão, tocou até chegar em Cristo, ela tocou na multidão. Então, segundo a lei, todos teriam que pararem ali e ficarem mudo até a tarde. E depois aquela multidão, cada um teria que tomar banho. E depois decretar limpo. Quem quer voltar para a lei, diga amém. Amém. Não volte não, você não aguenta. Vai morrer desesperada. Na lei estava a cruz. Lá em Deuteronômio 21, 22, Deus falou com Moisés: faça uma cruz, e quem transgredir um determinado assunto morrerá, será crucificado e sepultado antes que eu só entre. Então a lei trouxe pena de morte e trouxe traumatismo mental, porque as pessoas viviam todavia escravizados pelo medo da morte. Deixava lá a pena de morte, foi escolha do povo. Está escrito isso em Êxodo capítulo 19, principalmente no versículo 8. O ego derruba a pessoa. O ego leva a pessoa à destruição. E isso é perigoso. Veja bem, aí ela chegou à conclusão, encontrou com Cristo, confessou que estava curada, e por fim o Senhor disse a ela: tem bom ânimo. A tua fé se salvou. Cadê os 7 sacrifícios? Tem crente tão pendurado hoje na lei, irmãos, que ele caminha e não chega. Exatamente isso. Cristo ele expressou na ressurreição, depois da ressurreição, ele sabia que a lei ela estava sendo interpretada no sentido correto. Então ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até os céus. E aqui aparece o depoimento exato, passagem imediatamente da antiga lei para a presente graça. Isso ficou fácil. Então a salvação ficou fácil. Maravilha, meu Deus. Por que ele ficou fácil? Porque a salvação ela é implicada antes de qualquer tipo de obra que a pessoa passa, ela agora é salva. A mulher creu, então ela foi transferida da antiga lei para a atual graça. E ela recebeu o que está na graça, tem um título prático, um título de sacerdote. Se ela é sacerdote, ela fala diretamente com Deus. E ela também, Apocalipse fala isso, 1 versículo 5 e 6. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou e nos fez reis e sacerdotes. Glorificado é o nome do Senhor. Qual é a posição de rei? Reinar. Qual é a posição do sacerdote? Interceder pela família, interceder por ele e Deus ouvir. Da intercessão de coração. Então, naquele momento, para frente, aquela mulher passou a reinar. Reinar sobre o quê? Sobre a lei, porque ela não recebeu mais um mandamento condicional.
ela agora recebeu a justificação exclusivamente demonstrando a bondade, o amor incomparável de Deus. Aleluia! Eu e Seda, minha esposa, pregou isso, fez. Não. Comentou só, né? Hoje cedo. Não, peguei sobre João 3,16. Então, o amor singular de Deus, o amor que jamais alguém poderá comparar lá. Nem João mesmo, temos o Espírito de Deus, ele não chegou à posição exata do amor de Deus. Então, o amor nos beneficia, nos constrói de tal maneira que nós ficamos satisfeitos com essa amor. Aleluia. Aí aquela mulher, naquele momento, ela passou a orar diretamente a Deus. Porque todo salmo do Novo Testamento, seja homem ou mulher, é sacerdote. Por quê? Fala diretamente com Deus. Aleluia! Por qual motivo que Paulo expressou assim, ó? Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é um subjetivo que ele está usando já? Depois do objetivo, ele usou o subjetivo. Sabe por que ele disse isso? A resposta para esse minuto que ainda resta, nós vamos ser prudentes. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 56. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. É feito de alegrar e sentir o efeito dessa palavra, ele nos salvou e pronto. Glorificado é o nome dele. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. Aleluia. Essa é a expressão de Paulo, referente a isto. Encontraram? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Encontrou, irmão? Então você vai ler para nós. Bem convivido com a palavra. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 56. A 15, melhor dizer, desculpa. Ora, os aguilhões da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Aí ele exclama. Mas, graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nos desvinculou da lei, nos tirou da força do pecado. Por que a lei é a força do pecado? Porque a lei é tão santa, a lei é tão sagrada, a lei é tão pura que um pedaço de barro como nós não temos capacitação de cumprir 603 regras contidas na lei. Quando a pessoa começa a assumir muito compromisso, ela fica atribulada. Fica atribulada porque não pode se cumprir. E o pior que dá culpa, que não tem culpa, ainda culpa o diabo. Não é o diabo, não, é a pessoa mesmo. Está compreendendo? É ela que Israel, a pessoa que carregou. A lei, irmãos, a lei tem 603 regras. Aleluia! Não é possível. Antes de começar a pensar em cumprir uma, a outra já está em cima, a outra está ali presente, e a outra também, e assim sucessivamente. Então o povo não tiveram uma liberdade plena, somente os profetas de Deus, porque os profetas que recebiam a Cristo lá na lei, recebiam a graça lá na lei, eles viviam na lei, mas profetizavam a graça. Eles, porque a lei dos profetas era a lei moral, está na graça de Deus. Aleluia! Graça. E por fim, vemos aqui. A força do pecado é? O aguilhão do pecado é? A morte. E a força do pecado é? O pecado é ruim? Ou a lei é ruim? A lei é tão santa que só Deus pode cumprir. Está compreendendo? Então ele nos colocou debaixo da vitória. Pela sua bondade. Pela sua bondade. Glorificado é o nome do Senhor.
começou dali para frente reinar. Aleluia. Ela começou a Reinar. reinar sobre o quê? Está em Romanos 6, 14, né? 13 e 14. Não reine, portanto, o pecado em vossos corpos mortais, porquanto não estáis debaixo da lei. Aleluia. De Deus. Amém, Jesus. E debaixo da graça, sabe que a graça ela vem acompanhada com a plenitude de Deus, a graça de Deus. A graça, a lei, ela era mencionada através de palavras ditas, mas quem estava recebendo a palavra não estava recebendo a virtude, ele estava recebendo simplesmente a palavra. Era um ser humano ouvindo, mas ele não tinha aquela capacitação de ser vitorioso em tudo, porque o que leva-nos a ter uma segurança máxima não é só o verbo, não é só a palavra, é virtude. Glorificado é o nome do Senhor da glória. É a virtude que a graça ela vem junto com o batismo com o Espírito Santo. Isso é virtude, aleluia. No momento, como exemplo, o ladrão da cruz, no momento que ele se arrependeu, ele foi selado com o Espírito Santo lá. Ele começou a evangelizar o homem que o outro estava à esquerda, mostrando o homem do meio. Jesus, olha aqui, esse é o que me salvou. Isso é obra do Espírito Santo. É o selo do Espírito Santo. Por isso que a graça, ela nos protege em pecar. Pecamos porque somos falhos e desse vaso de barro. Só que pecados mais grosseiros, premeditados, a graça já nos assegura de uma maneira plena. Por quê? Porque a graça vem com a prova da testificação que nós somos filhos de Deus. É pelo Espírito Santo. Glorificado, exaltado é o nome do Senhor. Dê uma olhada aí, irmão, Romanos 8,16. É bom nós olhar bem a palavra do Senhor, nosso amado Deus. A Epístola aos Romanos, capítulo 8, verso 16. Os irmãos estão até procurando, só um momentinho. Aleluia! O verdadeiro culto de cura divina, irmãos, é o culto que Jesus pregava e prega. Ele ensina a pregar. É o culto do alicerce da palavra, porque nós temos tudo o necessário. Glória a Deus, aleluia. Romanos 8, verso 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito aí está com E maiúsculo. É o Espírito Santo. Não é nosso Espírito de criatura. O mesmo Espírito maiúsculo, está aí o E maiúsculo, não está? Falando sobre qual Espírito? O Espírito Santo testificando com o nosso Espírito de criatura e agora nós somos filhos de Deus. Filhos daquele que pode nos ajudar. Filhos que têm o tesouro especial em vaso de barro. Mas o tesouro é de Cristo. Aleluia, Jesus. Todo membro que obreiro que entende a salvação, ele é humilde. Ele não tem propósito de humilhar ninguém, porque o Espírito Santo testifica que isso não vem de vós, é dele, é de Deus, é para a glória dele. Vamos dar mais uma olhada aí em 2 Coríntios 4, verso 7. Louvado e glorificado é o nome do Senhor da glória, salvação, tempo agitado, desmoronamento por todos os lados, mas a salvação está em segurança. Em 2 Coríntios 4, verso 7. Aleluia! Linda é a palavra de Deus, boa é a palavra do Senhor, nosso amado Deus.
Encontraram? 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7. Pode ler, irmãos. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Compreenderam bem? A excelência, a glória é de Deus, mas tem nós. Aleluia. Quando Jesus Cristo veio, tem uma palavra na Bíblia, no original. Quando Isaías profetizou assim: eis que a virgem engravidará e te dará à luz um filho, chamará o seu nome, que é Deus. Então Jesus ficou 3 anos e meio em teofania. Teu é Deus e fania é gente. Então ele ficou 3 anos e meio no meio das gentes, literalmente falando. Em forma, quando o anjo falou com Jacó, era também Jesus, né? Como teofania, teu é Deus e fania é humanidade. E ele ficou 3 anos e meio em teofania. E depois que viu o Espírito Santo, os apóstolos disseram, João escreveu, e vimos a sua glória. A glória do unigênito de Deus. E João ainda disse, e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Mas depois ele subiu e agora não temos mais essa teofania. Mas temos a eufania. Deus em nós. Deus em nós. Nós em Deus. Deus em nós. Em espírito. Em espírito. Já aprendeu a fazer um grave? Porque a palavra espírito em verdade tem 2 significados. Sabia? Essa doutrina, o Senhor deu a mulher samaritana quando era extremamente preconceituosa. Aí ela já recebeu a salvação logo imediatamente, não é? Depois daquela conversa com Cristo aplicando o Espírito de conselho. Aí ele diz lá nos versículos 20, capítulo 4, versículo 23 e 24, né? De João, ele disse, mulher, Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito. Faça o gráfico. Aquele que diz que adora a Deus em Espírito e aborrece seu irmão é falso. Ele está estruturado na meia-verdade. E meia-verdade, tudo é mentira. Olha, a palavra adorar a Deus em espírito está no vertical. No vertical. Diretamente a Deus. Ninguém pode receber nada de mão se do céu não vir. É adorar a Deus em espírito. Agora, adorar a Deus em verdade não está no vertical, está no horizontal. É a igreja. É considerar a igreja, é amar a igreja em Cristo, está adorando a Deus em verdade. E adorando a Deus em verdade. Porque primeiro ele adorou a Deus em espírito. Então a adoração é em espírito e em verdade. Se os irmãos quiserem fazer o gráfico vertical e horizontal, faça aí, Conceição. Vamos lá, é bom, é tempo de consagrar, irmãos. Aleluia, a palavra nos consagra em espírito e em verdade. Exatamente. Glória a Deus, aleluia. Para isso, capítulo 2, versículo 11, diz a palavra de Deus na sua epístola. Aquele que aborrece seu irmão está em trevas. Anda em trevas. E está plenamente desorientado, sem saber para onde vai, porque as trevas cegou-lhes os olhos espirituais. Veja bem como é importante o preceito da graça do Senhor nosso Deus. Dá para meditar, sentir o efeito da palavra do Senhor da glória e temos mais motivos de agradecer do que pedir. Sabemos que quando nós aceitamos a Cristo por causa daquela
Deus mandou uma comitiva de anjos. Eita, Deus maravilhoso! Deus mandou a comitiva de anjos. E ela ficou servindo a Deus até o dia da sua morte. E desde que ela morreu, os anjos levaram para a glória. Eita, Deus maravilhoso! Nunca leram isso, não? Ainda temos um tempinho só. Vamos ler isso em Mateus, capítulo 18, verso 10. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Não falando somente com ela, mas com todos que aceitam a palavra de Deus. É um contexto do Salmo 91, parece o verso 11. Os seus anjos da ordem. Às vezes a pessoa pede para Deus mandar um anjo, está errado. Está compreendendo? Fazendo agenda para Deus, agenda para Deus. Quando a pessoa aceita Cristo, os anjos, Ele manda antes que a gente peça. Como está escrito aí, 18, versículo 10 do Evangelho de Mateus. Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai, que está no céu. Isso. E no contexto bíblico, os anjos que vivem nos céus, mas são enviados por Deus para seguranças que servem a Ele. Está em Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14, fala claramente disso. E é tão sagrada a salvação, ela é com um potencial tão lindo, que os próprios anjos que veem a face de Deus, Ele está ao nosso lado para nos socorrer. Anjos, está no plural. E a Bíblia diz em Lucas, capítulo 19, versículo 22, e morreu Lázaro, e foi levado pelos anjos à terra na glória. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Por isso nós nos alegremos nessa palavra. A palavra de Deus como o primeiro dia que a pessoa aceita Cristo, haverá festa onde? Na terra. Primeiro na terra, irmão. Agora eles são festeiros. Você não viu lá o texto que Jesus está falando em Lucas 15, em versículo 6 ao 8? Que aquele que recuperou a ovelha traz, concordando com palavras de ânimo, e chega no local, deixa a ovelha e faz convite aos vizinhos festeiros. Alegrai conosco, alegrai comigo, porque já encontrei a ovelha perdida. Então nós temos o privilégio, antes que os anjos façam festas, que a gente faz esse pedaço de barro. Glorificado o nome do Senhor. Haverá festa na terra. Haverá festa onde? Na terra. Na terra. Primeiro é nós, irmão. Olha a etimologia da palavra. Que está falando, o sentido da palavra. Não sei se os irmãos querem ler, mas é assim que está escrito. Lucas capítulo 6, versículo 15, versículo 6 ao 8. Glorificado é o nome do Senhor. A primeira estágio da festa é nós. Na terra. Porque o Espírito de Deus em nós, Ele é festeiro e Ele é o Espírito perdoador. Aleluia. Como está escrito aí? Versículo 6 ao 8. E chegamos à sua casa, com vossos amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrependeu, mais do que por 99 justos. Quantas alegrias existem aqui? Foi a primeira alegria, existe aonde? Na terra. Está vendo? Esse privilegiado, às vezes a gente não observa tanto como se deve, não é? Convida vizinhos tem festa no coração, tem alegria com a recuperação de almas. Aleluia. Vem dizendo, olha, alegrai-vos comigo, porque já encontrei, eu já achei a ovelha perdida. Depois que os vizinhos se libertos, alegram, servindo a Deus em espírito e em verdade, aí que a alma é apresentada por
aos anjos nos céus. Olha que maravilha que nós temos, olha que privilégio maravilhoso esta palavra de Deus. Por isso que é bom que a oração é indispensável, mas assim como é necessário orar, é necessário examinar. Quando nós estamos examinando a palavra, lendo a palavra, ela está lendo a nós, irmãos. Ela nos lê, ela nos detalha, ela nos influencia. E quando ela nos repreende, é uma repreensão que a gente aceita de bom humor, porque sabe que é o Espírito Santo de Deus. Louvado é o nome do Senhor. Então a história daquela mulher foi assim: aonde que aparecem os 7 sacrifícios? Sumiu. Porque o dia de amanhã não pertence mais a nós, é hoje. Aleluia! Jesus, o Senhor da glória. Vai em paz a tua pé. Não levou pombinhos, não levou cordeiro, não levou nada. Não cumpriu aqueles regimes da lei, aquele rigorismo. Agora, junto com a salvação daquela mulher, veio o selo do Espírito Santo. Vamos encerrar com esse comprovante bíblico. Vamos em Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. É coisa linda a palavra de Deus. É maravilhosa. Linda que é. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Aleluia! E as irmãs não estão perdendo tempo, os irmãos também. É isso mesmo. Qual, na época de Paulo, quais crentes mais prudentes para ouvir a palavra? De qual cidade? Os bereanos. Atos 17, 10 fala disso, que eles eram prudentes pregando. Lê aí, irmão, já para nós, os irmãos que encontraram. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Glória, tudo para Ele. Então, é aquela confusão. Você vai dizer que é Espírito Santo? Não, vai buscar. Como que pode uma pessoa, você tem que saber que esses acréscimos, com essa diminuição, tira a salvação da pessoa. Não tira porque ela está falando ignorantemente, mas desde que ela aprendeu a primeira vez, e ela ouviu e praticou, então ela sai da condenação por motivo de acrescentar a palavra ou diminuir. Agora a pessoa é selada. Aí o selo, ele dá direito à vida eterna, vai diretamente para a glória. O selo do Espírito Santo é o penhor da herança de Deus. Deus tirou daquilo que é dele e implantou em nós como direito inato. Direito inato, direito eterno. A menos que a pessoa não queira e despreze. Mas é o contrário. Aí depois, o batismo com o Espírito Santo é o testemunho exato que ele identifica a salvação no momento que a pessoa ouve a palavra e crê. Porque o que ele traz a crença? A crença traz fruto digno de arrependimento. E é selado com o Espírito Santo e presenteado com a plena graça eterna da eterna aliança, selada uma vez por todas pelo sangue de Jesus. Nos abençoando, nos agraciando. Isso é bom até para em casa. Se o casal for crente, tem um grande comentário para ter esse bom hábito, não é? Esse bom costume de não discutir, mas de comentar sobre salvação. Melhor para o esposo considerar a esposa considerar o esposo, no sentido bem convivido. Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Deus.
Quem compreendeu, Aleluia. quem não compreendeu, examina umas 20 vezes até a mente ficar educada. Deus continua abençoando, o nome sempre é este. E já vamos agradecer a Deus, ainda tem uma quarta, né? Então está bem. Na outra quarta, querendo Deus, estaremos aqui. Talvez a gente chegue 8h10, hoje, talvez até antes, mas é nesse horário devido um pouco da distância. Mas o bom é que estamos convividos com a palavra do Senhor, nosso Deus, em sentido dentro da razão. A razão. Então, por isso que diz a palavra, nesse encerramento, que a morte reinou desde Adão a Moisés. Por quê? Quando é que a morte reina? É quando você implanta uma lei condicional. Se você quebrar, morreu. Deus deu 7 recomendações a Adão lá dentro do jardim do Éden. Só uma era condicional. E hoje a graça que estamos dada por Cristo, ela é incondicional. É para quem quiser, dom de graça. Adão quebrou uma lei. E por esta lei veio a destruição sobre a humanidade, sobre a natureza, enfim, por causa de quebra de lei. Se vamos olhar em Mateus até o Apocalipse, nós encontramos que é uma lei semelhante que Deus entregou a Adão. A lei que mantinha a inocência, isento de comer da árvore da Ciência. Da Ciência. Unicamente, mas comeu e morreu, porque era a lei. Agora, de Moisés, quantos morreram na época que era lei? E na graça de Cristo, quantos estão mortos, que estão vivendo? Estamos mortos na fé, e vivendo, trazendo o princípio da graça, a honra, a abundância. Louvado é o nome dele. Deus, aleluia. Aleluia. Tem algum aviso, irmão? Sim, passar para o pastor. O pastor. O irmão é o privilegiado. Sabe trabalhar com pouco, irmãos? Eu, pelo menos, sinto muito privilegiado. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente descobre que o rebanho não é nosso, é de quem? Deus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja mais uma vez, na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que ensinamento, né, meus irmãos? Nem que hoje fosse quinta-feira, né? Glória a Deus. Que ensinamento. Eu vou chegar lá ainda, viu, pastor? Eu vou chegar lá em nome de Jesus. Eu só estou começando. Eu vou chegar lá ainda nessa sabedoria. Amém? É muita experiência, na verdade. É muita experiência. Nunca a gente sabe demais. Sempre a gente vem aprendendo, dia após dia, e constantemente vamos aprendendo do Senhor, para que um dia possamos estar com Ele lá na glória. Esse é o maior objetivo. Amém? Glória a Deus. Vocês, meus irmãos, todos os dias tem Deus na casa do Senhor, mas amanhã o culto doutrinário, o segundo culto doutrinário, porque hoje foi o culto doutrinário, amanhã será mais outro. E assim o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos ajudando. Estarei pregando a palavra do Senhor. Sexta-feira, terceiro dia da campanha com o nosso irmão, terceiro ou quarto, é o quarto dia da campanha, né? Quarto dia da campanha de sexta-feira, é o quarto. Sim, É o quarto dia da campanha com o nosso irmão cooperador Marcelo, estar aqui orando por todos, estar aqui pregando a palavra de Deus, né? Culto de libertação. Está uma bênção, não é verdade? Glória a Que Deus, pena, né? Pena de não estar aqui, mas eu vou estar lá no Pimenta Setorial, estar lá no segundo dia da campanha, não pude estar no primeiro, mas o pastor Renato foi lá me representar, como o pastor tinha, no final do ano passado, já tinha feito o cronograma, que eu estaria lá. Então, sexta-feira estarei lá no Pimentas, pregando a palavra do Senhor.
Mas eu creio que o Senhor também irá fazer grandes milagres e maravilhas nesse lugar. Bem, sábado nós estaremos com a igreja aberta, porque estaremos com as irmãs ali na Centro Real do Pimentas, Congresso da União Feminina, e os jovens estarão conosco ali também no Pubica, no Expansão Jovem. Bem, e o Senhor será sempre glorificado. De manhã, domingo, 8 horas da manhã, estaremos aqui em consagração. Glória a Deus, 8 horas da manhã, consagração até as 10. Estaremos aqui orando, estaremos lendo a palavra, louvando a Deus e o Senhor fazendo grandes obras. Amém? Glória a Deus, 5 horas da tarde, ensaio com as irmãs da União Feminina. E à noite estarei aqui também pregando a palavra do Senhor, culto em favor da família. Amém? Eu quero aqui apresentar os visitantes. Glória a Deus, que está nos honrando com a sua presença. Quero aqui, quando eu falar nome, você levanta a mão para nós possamos te conhecer. Onde está a Lorena? A Lorena está ali, cochilando. Tawane está ali. Aparecida, glória a Deus, está ali. Regina, onde está a Regina? Está ali, Deus abençoe. Catherine está ali, maravilha. Maiara está ali, Deus abençoe. Glória a Deus. Isabela, Deus abençoe, está dormindo. Jusilene, graças a Deus, Deus abençoe. Laís, Deus abençoe. Laís também, nossa irmã Vanessa, o texto da nossa irmã Vanessa está ali, Deus abençoe. Como vamos dizer para os visitantes? Glória a Deus, todo mundo de pé. Quando nós recebemos alguém da nossa casa, visitante, levantamos o sofá, levantamos a cama, vamos lá na porta, abrimos, seja bem-vindo, entra e vamos regozijar, né? Então se coloca de pé, como vamos dizer? Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Amém? Palmas para o Senhor por essas vidas. A porta está aberta todos os dias, está assim, você está conosco. Bem, vamos falar para o Senhor e as palmas glorificam e exaltam o nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso. Tem porventura pessoas que afastaram-se do Evangelho, sentiram reconciliar com o Senhor, dê um sinal com uma das mãos. Ele está de braços abertos porque ele começou o seu ministério pedindo arrependimento e encerrou, humanamente falando, oferecendo perdão e perdoando. Tem alguém? Não tem? Porque Deus continua nos abençoando. Sabe como criou a Fundação Reviver? O Ministério da Palavra. E eu observo com mais cuidado quando a irmã Eleni, ela tem já travado, não é? Ela vai falar sobre a Fundação Reviver. Não sei se todos já tiraram o exemplo. Ela primeiramente a oração e a palavra. Sempre a oração e a gratuidade de Deus para ele ter, não é? Orientado ela e os demais componentes para a Fundação Reviver. Mas ela tem, ela tem experiência na palavra, não é? Quem sabe ouvir direitinho, sabe a maneira que ela expressa. Então, a Fundação Reviver surgiu da palavra. E é necessário manter por meio da palavra. Tanto é que todas as vezes que Jesus pregava, ele só pregava a doutrina. Mas não é a doutrina que desce cajado, a doutrina que usa o cajado assim, alimenta a ovelha. Vamos agradecer a Deus, amados irmãos, irmão Joabe. Que maravilha, hein? Joabe. Vamos agradecer a Deus, e a Bíblia nos ensina também a maneira que Deus recebe as nossas orações, porque Ele fez promessa com juramento de receber as nossas orações, desde que nas orações nós apresentamos a nação de Israel. Sabe o que é mandamento com promessa? Os irmãos sabiam que salvação é mandamento com promessa e com juramento? Não tem como escapar, a menos que a pessoa queira.
Senhor nosso amado Deus, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso que o Senhor nos deu nesta noite, na demais também. Meu Deus, mantendo o teu povo em paz, Senhor, e a nação de Israel, meu Deus, também, Senhor da glória, que o Senhor prometeu de abençoar os que abençoam Israel. Senhor da glória, abençoa aquela nação, a demais nação também, a nossa saída e a nossa chegada, em nome do teu amado Filho Jesus Cristo, que permanece para sempre. Amém. O J é presbítero? Está perto, né? Já está no diaconado? Aí, mas a igreja vai estar agilizando, precisa, não é? Diaconado, logo presbítero, e assim se vai. E a aula é completa. Vamos despedir com a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, diga amém! A paz de Cristo, a paz do Senhor da glória. Se alguém quiser uma unção com azeite, venha. Eu serei prudente no ensino, nem demorar. Amém. Graças a Deus. O Espírito Santo.